Saudações democráticas, meu nome é Fernando Pena, nós estamos aqui para a gravação do terceiro episódio da série Educadores Debatem Educação, dentro do projeto Universidade das Ideias. Caso você não conheça ainda e esteja esbarrando com esse vídeo, vai no canal do Centro de Arte da UF e lá você pode encontrar os primeiros episódios. O primeiro episódio foi sobre o gênero nas escolas e o segundo sobre a importância da educação presencial na escola. Além disso, você pode também ver o episódio piloto que teve como tema o novo velho ensino médio no canal do YouTube chamado Fernando Pena. Hoje, nossa temática é a precarização do trabalho docente. Para conversar com a gente sobre a precarização, nós convidamos a Amanda, do CAP da UERJ, e o Vitor, da Rede Estadual do Rio de Janeiro e da Rede Municipal de Itaboraí. E para começar um pouco, por que nós escolhemos esse tema, né? Nós estamos vivendo um momento no qual muitas pessoas tentam dizer que o problema da escola seriam os professores. Os professores não estariam ensinando as matérias, os professores não querem ensinar, eles querem doutrinar. Então, a nossa tarefa aqui hoje é pensar, é realmente esse o problema da escola? Então eu vou começar com uma pergunta para o Vitor. Vitor, você que está aí no cotidiano das escolas da rede municipal e estadual, é esse o problema que você vê no seu cotidiano? Os professores não querem ensinar? Quais são os problemas que você vê na sua realidade? Eu acho que é uma grande loucura dizer que os professores são o real problema da escola, né? Provavelmente isso, né, é de uma pessoa que nunca entrou numa escola pública ou está anos longe dela, né? Ou talvez para mascarar aí de fato quais são os reais problemas, né? Assim, e também essa ideia de doutrinação vem muito de uma subestimação da juventude, né? E que a juventude é subestimada e se pensa aí no cotidiano e que nós podemos fazer uma lavagem cerebral, né, na cabeça dos alunos. Isso é uma loucura, que nossos alunos eles pensam, né, de sua maneira, né? A grande riqueza da escola está na diversidade de ideias, de opiniões, né? E cada professor tem, de fato, uma opinião. É uma loucura achar que nós não, somos pessoas, né? Somos seres do mundo, então nós temos uma opinião sobre ele. E está aí a riqueza da escola. Cada um tem uma opinião diferente e de fato, a juventude é subestimada de propósito, porque ela também é temida. Existe esse fato. Ela é temida porque a juventude é rebelde, ela se rebela, ela tem energia, ela muda o mundo. Então, eu acho que vem todo esse ataque aos professores, né, caça às bruxas que a gente vive nos dias de hoje, essa negação da ciência, ela tem um lado proposital. E isso aí, de fato, mascara os reais problemas que a gente enfrenta no cotidiano. Você consegue citar alguns que você tenha vivenciado na sua escola, só para a gente ter ideia assim, de quais seriam? Olha, começa aí pelo... Nós, né, tanto da rede municipal de Itaboraí quanto da rede estadual, não temos reajuste há 5 anos. Há 5 anos que a inflação vem aí comendo o nosso salário e a gente não tem reajuste, né? Nós trabalhamos em verdadeiras saunas de aula. Saunas de aula. A sensação térmica de 50 graus. Né? Lidamos com alunos que vão para a escola com fome. E aí a escola também não oferece nenhum tipo de café da manhã, então às vezes eles passam a manhã inteira sem comer e vão ter a primeira refeição, muitas vezes de baixo valor nutritivo, só a meio-dia, né? Imagina você numa sala com 40 alunos, ali num calor de 50 graus, né? Tanto que lidar às vezes com alunos de 11 anos de idade, né? Que o meu público vai de 11 a 18, né? Com todas já as suas questões, né? E aí o aluno espera esse tempo todo para poder Temos uma rotatividade gigantesca de funcionários na escola, porque muitos são indicações políticas.
E aí o que acontece é que essas pessoas que deveriam participar do PPP da escola, né? Elas estão ali momentaneamente, de repente muda o político, ela muda também, e aí não conhece o aluno. Entender, essas pessoas são indicadas por políticos? Muitas são. E eles né? exercem que funções na escola? Não, são funcionários de apoio, né? Os funcionários de apoio, eles têm, né? Muitos falam meu vereador, né? Que existe uma indicação, né, que o cara de alguma forma entra lá. Mas são inspetores? São inspetores, né? Algumas firmas são terceirizadas, alguns são contratados diretamente da prefeitura, outras firmas são terceirizadas. A gente convive no cotidiano com firmas terceirizadas que também se modificam o tempo todo. Agora é uma firma que atua e depois a firma entra em falência, ela muda de nome, ela rescinde o contrato e esses funcionários são recontratados. Então, assim, às vezes a gente tem que fazer vaquinha para comprar cesta básica para funcionários que estão meses sem receber. Né? No caso do Estado agora, a gente está com funcionários da merenda, aí 3 meses sem receber, pagaram parte dos funcionários. A merendeira da escola que eu trabalho recebeu agora R$700, né, no salário de janeiro. Então a gente convive, né, com a tragédia, com a degradação da vida no cotidiano. Imagina. Vitor, aproveitar a sua parada, tenho certeza que você vai ter muitos outros elementos para contar, mas eu queria aproveitar e perguntar para a Amanda, então. Amanda, você tem feito uma pesquisa acabou de defender o seu doutorado no final do ano passado, sobre o tema da precarização. Você consegue dizer para a gente, porque muitos acham que a precarização é algo atual, né? É um fenômeno recente. Então, essa precarização, né, essas consequências precárias do trabalho docente, da vida dos alunos no cotidiano das escolas, ela é realmente algo recente ou tem alguma mudança nesse panorama? Acho que é importante, antes de trazer esse histórico, Fernando, falar um pouco da importância do que é discutir esse tema na realidade brasileira da escola pública dos dias de hoje. Né? Primeiro que os professores, eles compõem um amplo contingente da população brasileira, né? São 2.200.000 professores, sendo desses 1.800.000 professores na educação básica das redes municipais e estaduais. E esse amplo contingente de professores, eles também estão atendendo um amplo contingente de alunos, né? Então, hoje a gente tem 82% da população em idade escolar na escola pública. Então, isso não é qualquer coisa, né? Não à toa, os professores têm sido um grupo bastante atacado atualmente, né? Inclusive, a reforma da Previdência vai afetar principalmente esse grupo, né, dos professores. E, então, é particularmente importante fazer essa discussão sobre o trabalho docente para quem discute hoje a realidade da escola pública e os reais problemas dessa escola, não os problemas inventados e fantasiosos que a gente vê que vem sendo colocados. Então, para falar desse histórico da precarização, eu acho importante ter o entendimento de que, acho que é um pouco senso comum, de que todo mundo acha que o trabalho do professor ele sempre foi precário, né? A gente não tem um momento histórico de que o professor tenha sido muito valorizado, ou coisa assim. Agora, a partir da década de 90, principalmente no final da década de 90 para cá, do século passado, a gente teve algumas modificações que interferiram nas políticas educacionais, que interferiram diretamente no trabalho dos professores brasileiros, né? Primeiro, a questão da ampliação da escolarização, né? Então, a gente, muitos são saudosistas da escola de outrora, né? Que a escola de outrora era melhor, que a escola dos tempos passados era melhor. Mas o que caracterizava essa escola melhor? Significava também que um contingente muito menor de estudantes tinham acesso a essa escola. E nos últimos anos, a gente viu que teve uma ampliação dessa escolarização. Embora ainda não seja universalizada, esteja longe disso, mas teve uma ampliação da escolarização. No entanto, essa ampliação quantitativa, ela não veio acompanhada de um aumento qualitativo da melhoria da escola pública. Então, isso implicou nas condições que o professor acabou de falar, né? Salas de aula superlotadas, o professor passou a ter que dar respostas no cotidiano escolar para muito além daquela que é a tarefa dele de ensinar a sua disciplina, né? Então, um amplo contingente da população com muitas carências passaram a ter acesso a essa escola e o professor passa a ter que ser um pouco assistente social, um pouco psicólogo. Essa polivalência está muito presente, né, no trabalho do professor hoje.
né? E, além disso, a gente teve as reformas educacionais, né, dos anos 90 e em diante, muito advindas dos organismos internacionais, né, principalmente o Banco Mundial, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, a Unesco, que passaram a pensar uma agenda para os países periféricos, né, principalmente a América Latina e Caribe, e culpabilizando muitas vezes os professores pelo sucesso ou pelo fracasso das políticas educacionais implementadas. Então, a gente teve nesse período uma política muito baseada na meritocracia, né, na avaliação por resultados. Então, a gente teve a inserção dos testes de avaliação dos estudantes, né, começando pelo PISA, que é o teste internacional, passando também pelo IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica aqui no Brasil, e as próprias redes públicas que criaram os seus respectivos índices para avaliar as competências desses estudantes, né, baseado em provas que não são construídas pelos docentes, né, provas que vêm de fora, retirando consequentemente a autonomia desses docentes, né, e implicando ali numa modificação do trabalho do professor. Além desses aspectos, a gente teve também um crescimento do privatismo, né, dos setores privatistas empresariais entrando na educação pública. Então, a gente tem como principal expoente aí no início dos anos 2000, né, o movimento Todos pela Educação, que é um exemplo, né, que reúne aí empresários dos mais diversos setores produtivos, do ramo bancário e tudo mais, que passam a pensar políticas públicas e implementar políticas públicas nas escolas públicas, né? Então, isso retira o protagonismo do professor, né, e coloca para esses agentes a responsabilidade dessas mudanças, dessa implementação dessas reformas e tudo mais, né? Então, acho que é um pouco por aí essa concepção, essa caracterização do que é o trabalho docente hoje. E eu acho que você falou bem, tem muita gente quando vai falar de educação, fala, não, na minha época a escola era ótima, não entende que o público mudou muito e tem uma mudança de contexto também, pensar sobre políticas públicas. Vitor, você já começou a contar pra gente aqui então alguns desses percalços, né, dessas características do cotidiano da escola, né, são saunas de aula, né? Você consegue falar mais elementos dessas políticas que você sinta o impacto delas no cotidiano mesmo da escola, só para a gente conseguir imaginar quais são os impactos dessa política nas escolas que você trabalha, por exemplo? Eu vejo uma escola hoje super violenta, né, à mercê da violência. Uma das escolas que eu trabalho, né, e a gente tem que trabalhar em escolas diferentes, mas, né, pegando a realidade do município de Itaboraí, né, a gente tem a presença do tráfico na escola, né? Lá a escola que eu trabalho tem o buraco do tráfico, que é onde, na quadra escolar, e que se passa, né, drogas, etc. Isso foi um passado, né, agora foi solucionado, mas a quadra da escola servia também à comunidade. As pessoas utilizavam e entravam ali a qualquer hora. Mandavam e desmandavam ali, né? Alguns alunos que eram do movimento e, obviamente, os professores acuados, né, ficavam com receio. A gente soube já que alunos já entraram armados, né, tiram foto, postam nas redes sociais, né, existe, enquanto você está dando aula, você sente cheiro, né, das pessoas fumando na quadra. Os traficantes, o pessoal do movimento, utiliza a escola para poder enrolar drogas, né, o telhado da escola, porque eles sabem que a polícia não vai chegar, né? Inclusive amassaram o telhado da escola, e isso, quando chove, né, a água entra lá dentro, né? Temos uma quantidade imensa de colegas que adoecem, né, por conta de todas essas questões, né? Inclusive essa questão que a gente estava comentando agora, né, de talvez imaginar uma escola do passado, o cara está às vezes 20, 30 anos trabalhando e aí gerações, né, vão se modificando, o público vai se modificando, você não tem uma formação continuada, né, um preparo para lidar com as mudanças da escola, com esse público que está entrando ali. Então, muitos professores acabam adoecendo com o tempo, né, a gente vê muitos colegas assim, e também por verem
alunos assassinados, né? Pessoas que vão morrendo porque estão ali no lado, fora dos muros da escola, né? Eles ficam ali do lado de fora, estão matriculados, mas ao mesmo tempo não frequentam a aula, né? E aí a gente sabe notícias de alunos que abandonaram, inclusive, e são assassinados. E agora entra um novo ator, que é a milícia, e a milícia, ela persegue, né, os aviãozinhos, né, os traficantes jovens e assassina. Além disso, né, existe uma ameaça, né, do próprio tráfico de drogas em relação à escola. Uma vez a diretora da escola chamou a polícia, isso, né, teve crítica por parte dos professores, mas também teve retaliação do tráfico, né, porque ela não tem que chamar de forma alguma ali a polícia, né, porque é uma ameaça para a própria escola. Os policiais já entraram lá, já colocaram arma na cara dos alunos, né, ameaçando também, além da questão do assédio moral, né, por parte dos diretores, né, em geral, que acontece bastante, acontece com todos os funcionários da escola, né? Não estou generalizando, mas a gente sabe que isso acontece, né? Não é no caso da minha, mas a gente sabe que isso acontece, e principalmente com os funcionários contratados. Que os contratos, agora a gente não tem uma transparência, a gente não sabe muito bem a quantidade, né? Porque a prefeitura não vai entregar esse dado, né? Assim, de bandeja para os sindicatos, justamente porque a gente pode cobrar no Ministério Público que existam mais concursos, né? Desde 2011 que não há concurso na Prefeitura de Itaboraí. Então, tem um número de exonerações muito grande de aposentadorias. Então, estima-se que 2/3 dos professores são contratados. Você sabe qual é a diferença salarial, por exemplo? Você que é um efetivo para o contratado? Então, o contratado ganha metade do meu salário. Metade. E trabalha a mesma carga horária que eu. Mesma tarefa, só que metade do salário. Metade do salário. E mesmo assim, entre isso é um funcionário calado, que não pode se manifestar, não pode protestar, e depende da aprovação da direção. Se a direção não gostar de você, ela não renova seu contrato. Isso, assim, as escolas centrais já têm um número alto, né, de contratos. Você imagina as escolas periféricas, né, que aí o concursado consegue um processo de remanejamento e fica próximo às escolas da BR. Enquanto as escolas do interior ficam com os funcionários contratados. E aí a gente não tem ideia do que acontece, até porque o sindicato não dá conta desses funcionários contratados. Não existe uma relação. Assim, existe o sindicato vai em defesa deles, mas não existe aquela relação de participação, o funcionário não pode participar. Entendi. Amanda, na sua pesquisa sobre precarização, você levantou algum dado sobre esse grupo de professores que são temporários? Sim, na verdade isso também tem a ver com o contexto que eu coloquei anteriormente, né, da década de 90, porque em 1995 a gente teve a reforma do aparelho de Estado, e isso implicou numa retirada da responsabilidade do Estado com muitas áreas, incluindo a educação. E isso implicou na terceirização dos serviços públicos, na precarização dos contratos e tudo mais. E isso se refletiu também na vida dos professores, né? Os dados que eu tenho para te colocar é que nós temos hoje 450 mil professores temporários no Brasil, né? Então, isso significa que 1 a cada 4 professores que atuam nas redes públicas municipais e estaduais é um professor contratado. É um número muito alto e muito assustador, né? Porque o professor temporário, ele é um professor que não tem vínculo efetivo com aquela rede, ele não é um professor concursado, ele cumpre um contrato determinado, seja de 1 ou 2 anos, ele não tem nenhum direito trabalhista, ou seja, ele não tem direito a férias, direito a 13º, licença maternidade, ele somente recebe o salário, que muitas vezes é abaixo do piso da categoria, né, como o Vitor trouxe o exemplo de Itaboraí. Então, essa é uma realidade dos 26 estados, das redes estaduais, 10 delas tem mais de 50% de professores temporários, mais da metade do seu quadro docente de temporários. Então, assim, isso é importante colocar que constitucionalmente é previsto o contrato temporário, né? Mas desde que ele cumpra o seu objetivo, que é ser de fato temporário para cobrir uma licença médica, uma aposentadoria, algo nesse sentido. Mas as redes públicas, elas não vêm utilizando o contrato temporário com esse
intuito, né? Então, elas vêm fazendo do contrato temporário um mecanismo permanente de contratação de professores para não realizar concurso público e, assim, o Estado gastar menos com a educação, né? Então, acho que essa é uma situação muito preocupante que a gente tem hoje a nível nacional, esse fato, né? E temos outros exemplos de professores precarizados, né? Que eu chamo de precariado professoral. Um outro exemplo são os professores eventuais. Eles existem na rede pública de São Paulo já desde a década de 90 também, e isso cresceu muito nos últimos anos. O professor eventual, a situação dele está muito piorada comparada ao professor temporário, se é que é possível falar isso. Uau. Né? O professor eventual, ele é um professor que não tem sequer um contrato de trabalho assinado, ele se cadastra numa região administrativa daquela coordenadoria de educação, e ele se dispõe a trabalhar num raio, um determinado raio geográfico, né? E aí esse professor é convocado para trabalhar mediante a falta de algum professor na escola. Então a direção da escola contata o professor para que ele se dirija à escola para trabalhar. Muitos professores eventuais ficam na porta das escolas aguardando que um professor falte para ele entrar em sala de aula, ou mesmo fica na sala de professores aguardando que algum colega falte para ele entrar e dar aula. Esse professor ele só recebe mediante aulas dadas, então se ele não der nenhuma aula durante o mês, ele não vai receber nenhum real, né? E caso ele dê algumas aulas, ele vai receber mediante essas aulas que ele proporcionou. O professor eventual, ele dá aula de qualquer disciplina, né? Então, se ele é um professor formado em geografia, como é o caso do Vitor, e ele se cadastra para ser um professor eventual, ele pode ser chamado para dar aula de matemática, de história, dependendo do professor que falte naquele dia na escola. E ele vai seguir um plano de professor eventual que já é previamente pensado. Então, isso é retirada total da autonomia pedagógica do professor, é uma despersonalização do que é o trabalho docente, né? E muito prejudicial à educação dos alunos, né? Porque esse professor não cria vínculo com esse aluno e tudo mais. Além disso, Fernanda, a gente teve no ano de 2016 e 2017 alguns exemplos que acho que cabe trazer, porque eles exemplificam muito essa proposta do poder público de precarizar ainda mais o trabalho do professor, né? Não à toa, essas propostas apareceram nos anos de 2016 e 2017, que foi o ano da implementação da lei da terceirização e da reforma trabalhista. Então, a gente acha que essas questões elas só afetam o setor privado? Não, elas afetam também o setor público. Por exemplo, nós tivemos 3 estados que tentaram implementar organizações sociais na educação, né? O caso de Goiás, de Mato Grosso e da Paraíba, que foram estados que tentaram contratar empresas para gerir a escola, né? E isso poderia incluir, inclusive, a contratação de professores. Tivemos também o exemplo da rede de Angelina, em Santa Catarina, que buscou contratar professores via pregão, ou seja, era um leilão invertido. O professor que oferecesse o menor preço seria o contratado para atuar em 2 escolas municipais daquela região, inclusive de educação física. Então, o edital era claro, o professor precisaria constituir empresa jurídica, né? Ele precisaria criar um PJ, ser PJ, para concorrer àquela vaga, e o PJ que oferecesse o menor preço seria o professor contratado. Então, isso existiu, foi um edital que ficou no site da prefeitura por um longo tempo, não foi um erro, foi algo para ver se colava, né? Então vamos ver se cola. E aí teve toda uma resistência que isso não se implementou. E por último, acho que cabe citar também a uberização do trabalho docente, né? A gente teve uma tentativa de uberizar o trabalho do professor na rede pública de Ribeirão Preto, em São Paulo, né? E essa rede fez uma proposta, a prefeitura fez uma proposta de contratar professores via aplicativo. Então, o professor ele teria 30 minutos para aceitar a proposta de trabalhar naquela escola e teria mais 30 minutos para ir até a escola. Essa proposta estava documentada pela prefeitura e tudo mais. Então, foram alguns exemplos que eu trago, que eu acho importante, para a gente entender a que patamar está essa precarização do trabalho docente. É muito chocante, né? Imaginar um professor em casa, você quer dar uma aula de uma disciplina que não é a sua, você tem meia hora para aceitar e meia hora para estar em sala, né? Não tem planejamento, não tem... E se mudar, ainda vai ter sistema de qualificação, né? Sem dúvida. 5 estrelas, 4 estrelas. O monitoramento. Avaliar. Está rindo aqui, mas é algo chocante. Vitor,
Eu queria que você falasse agora especificamente sobre a rede estadual do Rio. Você, como professor da rede, qual foi a sua experiência na rede estadual do Rio? Você vivenciou elementos que a gente está conversando aqui dessa precarização? Como é que vem sendo a sua experiência? Eu sou uma peteca. No estado do Rio de Janeiro. Eu tenho 6 anos de estado, sou professor 30 horas, tenho que dar 20 tempos de aula e eu já trabalhei em 10 escolas diferentes. Nos últimos anos, o governo do Pezão e Wagner Victor, eles tiveram essa iniciativa de cortar gastos, por conta dessa crise do Estado, então entraram em calamidade pública e eles fecharam muitas turmas e muitos turnos, E aí eu que tinha minha matrícula numa única escola, fui sobrando e sempre complementava em algum lugar. Até o dia que eu encontrei uma escola que eu ia ser o único professor de geografia dela, uma escola super legal, pequena, uma raridade no estado. E uma semana depois que eu mudei minha matrícula para lá, me lotei nessa escola, foram pessoas responsáveis da Secretaria de Educação dizer que a escola ia entrar em processo de terminalidade. Explica pra gente o que é o processo de terminalidade. É porque a escola vai acabar, terminar, e com a justificativa, A justificativa foi super pragmática. Aliás, o dia foi horrível, Porque as pessoas que foram lá nesse dia foram muito duras, A comunidade escolar teve até problema para elas irem embora, porque a justificativa foi super pragmática. Existe um CIEP próximo, num raio de 3 quilômetros, muito maior, e o prédio do CIEP tem que ter o fim da educação, não pode ser outra coisa. Então, como existe um CIEP que tinha menos alunos que essa escola, que que eu trabalho, sou lotado lá até hoje, ela não acabou, esse CIEP absorver esses alunos. Então, imagina, uma escola de 100 anos, com professores que trabalham ali há 20, 30 anos, com uma comunidade que tem uma identificação, que estudaram os netos, os bisnetos, passaram gerações ali. Era uma escola que atendia o Lar Batista, que hoje é um lar de idosos. É uma escola que já teve EJA no passado, ela tem uma história, e atende aos alunos de uma determinada comunidade, que é rival, de facções rivais dessa outra comunidade próxima. Então os alunos não podem ir estudar no CIEP porque existe esse problema, de rivalidade entre facções. E também tem a questão do transporte, porque ela é numa estrada. Então são várias questões pedagógicas, e sensíveis, da existência daquela escola, que foram ignoradas pela Secretaria de Educação, colocada em uma justificativa totalmente matemática, pragmática de fechamento. E a gente vem resistindo. No primeiro ano a gente foi em audiências públicas, fizemos contato com o Ministério Público, tentamos de todas as formas, fizemos contato com políticos, de todas as formas tentamos brigar, por isso. E quando a gente estava quase conseguindo, aos 48 do segundo tempo, nas férias, a gente soube que o 6º e o 1º ano do ensino médio seriam fechados, e a escola entraria em processo de terminalidade. 6º e 1º ano são as maiores turmas da escola, e o que acontece é que quem deixa uma escola aberta é a comunidade, e existe uma demanda real ali. E o que acontece é que ela foi perdendo aos poucos a força, porque você vai acabando com as turmas, acabou primeiro o 6º e o 1º, depois o 7º e o 2º, agora o 8º e o 3º, agora sobrou o 9º. Então eu sou professor de uma escola que eu dou aula, a escola funciona para uma turma. E aí, com toda essa luta, a gente continua brigando. E o que a gente fez? Uma solução que a gente arrumou, fizemos contato com uma empresa, para ver se essa empresa pudesse adotar a escola e ajudar de alguma forma, já que a política é privatista, é óbvio que isso não é acordo de todos os professores, mas acabou que a gente não tinha mais saída, a gente não tinha mais o que fazer. Então fomos até a empresa próxima, que já tinha uma relação com a escola, que emprestava ônibus, uma empresa de ônibus, e a empresa também mostrou contrapartida, se interessou, ela já vinha procurando a escola
E aí ela ofereceu, bom, a gente pode aqui tentar fazer, né, um acordo com vocês para fazer com que a escola sobreviva. E aí o pedido foi encaminhado à Secretaria de Educação. A gente está aguardando, né, o processo para ver se essa escola se mantém. Bom, temos até outubro, que é quando abrem as turmas, para ver se a escola vai continuar ou não. Enquanto isso, eu sobro mais uma vez. Eu estou dando aula agora no município de Maricá, apesar de ser lotado em Niterói. A minha escola de complementação eu dou mais tempos que a minha escola de lotação. E é uma loucura, né? Você que é um professor de geografia tendo que ajudar a lutar para manter a escola aberta, que era algo que a princípio não seria uma tarefa sua, né? É uma coisa óbvia, né? Você já trabalha, já tem todas essas dificuldades que nós estamos conversando aqui, né, precarização, e além disso você ainda tem que, muitas vezes fora do seu horário de trabalho, brigar para a manutenção de uma escola. Isso aí Isso só deixa mais claro que, especialmente no contexto atual, ser professor não é só ensinar uma disciplina, é também lutar por essa escola pública. Claro. É tentar manter essas escolas abertas, inclusive para que nós tenhamos espaço para trabalhar. Amanda, nas suas pesquisas, nós falamos um pouco da situação dos temporários, né, e dos eventuais, agora aprendemos um termo novo. Mas pelo que o Vitor está falando, os próprios efetivos enfrentam muitos problemas no seu cotidiano. O que você teria dos dados que você levantou da realidade desses professores efetivos de redes estaduais e municipais? Quais são os desafios que você levantou, que eles têm enfrentado no seu cotidiano? Assim, se a gente for falar em professor estável hoje e comparar com a situação dessas que eu citei anteriormente, você vai pensar, então o professor estável não tem muito o que reclamar, ele é estável, ele é concursado, ele não está nesse processo de precarização que esse outro contingente, que eu chamo de precariado, está passando. No entanto, não é isso que acontece, tanto que eu chamo esses professores de estáveis formais, porque justamente essa estabilidade é meramente formal, esse professor não é estável, embora ele não seja mandado embora do serviço público, né? Mas ele passa por um processo de total instabilidade em sua vida. É isso. O professor não sabe. Exato. Não sabe a escola que ele vai trabalhar, se a escola que ele trabalha hoje vai continuar existindo, enfim. Então, é uma total instabilidade, né? E os dados, assim, a nível nacional que a gente tem para falar de precarização dos estáveis é muito preocupante, assim. Primeiro que a gente tem hoje um adoecimento docente, né, Fernando? Muito amplo em todo o magistério. Então, assim, o que antes afastava o professor, em décadas passadas, o que afastava o professor, geralmente era problema de voz, né, lesão por esforço repetitivo, problemas respiratórios por causa do giz, do pó do giz, enfim, algumas coisas nesse sentido. Hoje, o que afasta mais os professores é problema psíquico, né, síndrome do pânico, depressão, são esses casos que lideram os casos de licenças médicas hoje dos docentes, né? E, além disso, a gente tem um alto número de absenteísmo docente, que é a falta ao trabalho cotidiana, né? Na rede pública de São Paulo, que eu estava falando de São Paulo, né? E São Paulo é uma rede muito interessante para a gente analisar a precarização. Existe um dado lá que diz que os professores têm uma média de 30 faltas por ano, né? Considerando que um professor da escola básica, ele geralmente não dá aula todos os dias com aquela matrícula, 30 faltas é um número muito elevado, né, por ano. Então, isso é um número muito preocupante. Além disso, os professores são uma das categorias que mais sofrem a síndrome de burnout, de exaustão profissional, né? Então, são dados assustadores que atingem os estáveis, né, os professores instáveis. No Rio de Janeiro, a gente, em 2018, né, no ano passado, tivemos a cada 3 horas um professor afastado de licença, pedindo licença por determinado tempo. Então, assim, número muito assustador, né? Muito assustador. E, nesse sentido, é importante trazer a rede estadual, porque a rede estadual, ela exemplifica muito isso. A rede estadual, ela é muito propagandeada nos próprios documentos da UNE, do Todos pela Educação e tudo mais, como a rede que tem menos contratos temporários. E, de fato, os contratos temporários na rede estadual, eles só se dão para completar quadro de professores afastados, aposentados e tudo mais. É um número baixo comparado às outras redes, é a rede que tem o menor número de temporários. E também não apresenta nenhuma dessas tendências que eu coloquei aqui, de uberização, pejotização,
privatização, nada disso. No entanto, ela precariza de outras formas. Como que isso se deu, principalmente nos últimos anos, né? Eu fiz um levantamento de que nos 10 últimos anos, quer dizer, de 2008 a 2017, que foi quando eu fiz o levantamento, nós tivemos 363 escolas fechadas, né? Então, isso é um número muito elevado, né? Isso significa 24% do total das escolas estaduais. Um quarto das escolas foram fechadas nos últimos 10 anos. Isso significa que o professor que atua 20 anos, 15 anos naquela instituição, ele simplesmente deixa de ter aquele local de trabalho e passa a ter que atuar em outra escola, caso tenha vaga. Então, existem muitos casos de professores pulverizarem a matrícula de 12 tempos em sala de aula em 4, 5 instituições. Né? Então, ele é um professor que passa mais tempo no transporte, se deslocando de uma escola para outra, do que efetivamente dando aula. Né? Ele não cria vínculo com nenhuma direção escolar, com nenhuma comunidade. É um professor itinerante. Né? Então, esse fato dessas escolas todas fechadas, além do prejuízo aos estudantes, que a gente viu inclusive recentemente na mídia, que 20 mil alunos estavam sem vagas na rede estadual do Rio de Janeiro, isso é explicado, né? Então, a gente explica com esses dados, né? E, além disso, além desse prejuízo aos alunos e aos docentes, a gente tem um aproveitamento dessa situação pelos setores privatistas. Então, a gente tem uma dualidade hoje na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro. A gente tem escolas muito precárias de um lado, que não oferecem nenhuma condição de estudo e de trabalho, e, ao mesmo tempo, nós tivemos um aumento de ilhas de excelência, digamos assim, escolas que têm parcerias com empresas que variam desde Grupo Pão de Açúcar, Lojas Americanas, Peugeot, Citroën, para ficar só em alguns exemplos, entre outros muitos. E esse número de escolas com parcerias cresceu ao mesmo tempo que escolas foram fechadas. E isso, muitas vezes, funciona como uma válvula de escape para os docentes. Então, os docentes, muitas vezes, eles optam por atuar nessas escolas com parcerias, porque lá eles vão ter uma gratificação, que inclusive hoje não tem mais, mas tinham no passado, e ali eles encontram, teoricamente, melhor condição de trabalho. Ao menos ele consegue trabalhar em uma única instituição e tudo mais. Então, esse movimento é muito preocupante e ele vem acontecendo hoje na rede. Vitor, eu fiquei com uma curiosidade. Você é licenciado em Geografia, mas você sempre trabalha dando aulas de Geografia ou você já teve que pegar outras disciplinas? Então, o Estado, nos últimos anos, né, a gente soube de casos, né, de que você é obrigado a se lotar no lugar. Né, você tem essa obrigatoriedade. Eles ligam para você. Eu, por exemplo, devo 17 tempos. Se eu devo 17 tempos, o Estado me chama e me dá disponibilidade. Ali na hora, se você quiser, você se habilita em outra disciplina. Você pode se habilitar em filosofia, em sociologia, em história, eu sou professor de geografia. E se você não cumprir o prazo, a política do ano passado tinha uma resolução, que foi colocada aí em alguma madrugada, escreveram uma resolução que o cara te lotava em qualquer lugar dentro da sua regional. A minha regional é Baixadas Litorâneas, eu posso trabalhar de Niterói a Búzios. Então, de repente, tinha um professor que olhava e estava lotado em, sei lá, o cara mora em Niterói e estava lotado em Araruama, estava lotado em Cabo Frio. E numa disciplina que não era dele. Antigamente você tinha todo um processo, tinha uma análise de histórico para saber se você tinha a carga horária possível. Eu era habilitado em Sociologia justamente para ajudar a minha escola, porque os meus alunos do terceiro ano, inclusive, estavam sem professor de Sociologia há muito tempo, porque é uma escola pequena, tinham 2 tempos disponíveis, então eu comecei a dar aula ali de Sociologia, e assim, fazendo aquele esforço, porque eu não sou preparado nessa área, né? Isso faz parte também do nosso processo de precarização, né? Certamente. É complicado. E aí agora eu estou nessa escola atual, complementando, justamente porque os professores de geografia mais antigos dessa escola estão dando aula de empreendedorismo. Empreendedorismo, que é um curso do Estado, que é o ensino médio em ênfase em empreendedorismo, que é reconhecido pelo Conselho Regional de Administração, esse curso. Tem 4 matérias extra, uma delas é projeto de vida, que tem um viés ideológico muito forte, porque são apostilas criadas pelo Sebrae e pela Fundação Ayrton Senna, e não tem tipo gratificação nenhuma, vem dessa lógica que a Amanda falou, privatista, né, de escola.
As formações, elas aconteceram no passado, algumas, agora é um outro grupo que dá essa formação, pessoas da administração. Então eu estou dando aula de geografia nesse curso porque os professores ali estão no empreendedorismo. Então isso mostra mais uma vez, né, que o Estado, ele não importa a sua formação. Para ele, o professor de notório saber ele te coloca onde der, ele vai te encaixar. Quando me entregaram esse ano a minha escolha de escola, eu escolhi uma escola do lado da minha casa. Tinham 30 opções, cada opção com 2 tempos de aula. Eu devia 17, falei, tá bom, então eu vou escolher uma. Já que o novo secretário determinou que você só pode escolher 2 escolas. E aí eu escolhi uma do lado da minha casa. E aí o pessoal lá do GP falou, olha, não, isso é impossível, você está devendo 15 tempos. Então, o que acontece é que eu acabei escolhendo essa escola em Maricá, que era mais próxima da minha casa, num horário que eu faço uma janela gigantesca, fico lá na escola esperando o meu horário. Nos meus outros horários eu faço uma articulação nessa minha escola de processo de terminalidade, justamente para ajudar a escola, porque a gente não tem funcionário suficiente. Então, a escola que precisa, né, se movimentar, mesmo com uma turma, e aí eu fui desencorajado, né? Eu escutei, né, na regional que a culpa era minha. A culpa de eu estar com 17 tempos vagos era minha, porque eu já devia ter mudado de escola. Quando eu vi que a escola estava em processo... Quando você viu que a escola estava em processo de terminalidade, por que você não mudou de escola? E sem entender que é uma luta, que é uma resistência, estamos ali brigando por aquilo que existe um acordo entre os professores, né, que nós temos esse acordo ali, que a direção assumiu, porque se ela não assumisse, alguém da Secretaria de Educação ia entrar ali e ia terminar a escola. É complicado. Eu acho que agora a gente tem que pensar também que todos esses processos não se dão sem resistência, os professores têm resistido. Nós voltamos então no próximo bloco com perguntas do auditório e para pensar essa resistência.